Eu quero iniciar essa manhã com essa ministração dessa palavra que Deus trouxe ao meu coração com uma pergunta, antes mesmo da leitura do texto. De que maneira você tem respondido às tentações do diabo? De que maneira você tem respondido às tentações do diabo? Todos nós, a todo momento, somos tentados por ele. Independente da área, todo e qualquer ser humano é tentado pelo diabo. E essa pergunta, que é baseada no texto que eu vou ler, traz essa reflexão ao nosso coração, ou pelo menos deveria trazer. De que maneira você tem respondido às tentações do diabo? Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, com visões diferentes, narram essa mesma passagem, essa mesma experiência do Senhor Jesus. Eu quero ler nessa manhã Lucas capítulo 4, apenas os versículos 3 e 4. Gostaria de ler do 1 ao 13, mas vou ler apenas Lucas capítulo 4, versos 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Você tem fome? Você está com fome? E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E o verso 4: E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, palavra do Senhor. Jesus havia acabado de ser batizado por João Batista no Rio Jordão, e após o seu batismo diz essa mesma palavra, no verso 1 que eu não li, que ele, estando cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão, foi conduzido, foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E vai dizer o verso 2 que uma vez no deserto, Jesus então é tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Os evangelistas aqui, a se tratar inclusive por Lucas dentro do capítulo 4, narram apenas 3 momentos desses 40 dias, mas foi uma batalha intensa. E é interessante que a tentação do diabo, ela tinha um propósito. E ela sempre tem um propósito. Mas aqui com Jesus, nessa passagem, a tentação do diabo tinha um propósito. E esse propósito vinha acompanhado do seguinte questionamento, e esse questionamento persiste até os dias de hoje. E esse questionamento era e continua sendo: se tu és o Filho de Deus? Quando o diabo fala isso, ele está tentando lançar dúvidas, levantar questionamentos no coração do Senhor. E o mesmo ele tenta fazer comigo e com você nos dias de hoje. Por isso a pergunta: de que maneira você tem respondido às tentações do diabo? E o diabo então continua: se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Esse mesmo texto, queridos, vai dizer que Jesus teve fome, até porque ele era 100% homem, além de 100% Deus. Ele também era 100% homem, não à toa seu nome Jesus. E ele era 100% Deus, não à toa seu ofício divino, Cristo. Jesus teve fome. E o diabo, sabendo da necessidade humana dele, faz esse questionamento: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Repito, de que maneira você hoje tem respondido às tentações do diabo? A resposta que o Senhor dá ao inimigo pela palavra, usando a palavra, aliás, ele, próprio Senhor, era e continua sendo o Logos de Deus,
o verbo, a palavra, como muito bem o apóstolo João nos ensina, Jesus sendo o verbo, Jesus sendo a palavra, Jesus ao responder ao questionamento do diabo, ele responde pela palavra. E aí essa palavra aqui nos ensina isso. Mais importante, queridos, do que a nossa satisfação própria, porque Jesus tinha fome, ele estava com fome. E o texto aqui, repito, vai dizer versículos após que após os 40 dias, ele é servido pelos anjos de Deus, ele se alimenta. Mas mais importante do que a satisfação própria, deve ser a nossa obediência à palavra. É o que Jesus faz, é a maneira como ele conduz a conversa, se é que pode chamar de conversa, com o inimigo. É a maneira que ele usa para rebater a tentação do diabo, que vinha acompanhado de um propósito: tirá-lo do foco, fazer com que ele cedesse. Porque o diabo vai falar para ele no verso 7, se tu me adorares, tudo, Jesus, será teu. De que maneira você tem respondido às tentações do diabo hoje? Você tem respondido por meio da sua satisfação própria, ou você tem feito da palavra de Deus o seu escudo e fortaleza para fugir daquilo que o diabo tem lançado sobre o seu coração como propósito dele para a sua vida? E aí João capítulo 10, verso 10, parte A, vai dizer qual é o propósito do diabo na sua e na minha vida: matar, roubar e destruir. Porém, nesse mesmo versículo, Jesus nos deixa uma promessa, parte B de João 10, verso 10. Eu, o Senhor, diz, vim para dar vida e vida em abundância. Então, de que maneira você tem respondido às tentações do diabo? Uma outra coisa que eu aprendo com essa palavra, e Deus ministrou ao meu coração, queridos. Um único texto, uma única palavra que venha sair da sua boca em direção às tentações do diabo ou contra as tentações do diabo, uma única palavra, um único texto, tem o poder de silenciar toda e qualquer tentação do inimigo, uma vez que essa mesma palavra que venha sair da sua boca seja usada no poder do Espírito Santo. Aleluia e glória a Deus por isso. Se você se permitir deixar ser cheio e ser usado pelo Espírito, como Jesus foi, Jesus homem, você terá as armas necessárias vindas de Deus para vencer as tentações do inimigo. E nós só conseguimos vencer essas tentações por meio da palavra de Deus. Esse texto nos fala que Jesus tinha fome e que o diabo ataca na necessidade dele. E outra coisa, as circunstâncias daquele momento que Jesus estava atravessando não foram determinantes para fazer com que Jesus fizesse a escolha que ele fez, porque Jesus sabia onde estava o seu verdadeiro alimento. E a resposta que ele dá para o diabo dentro do verso 4 deixa isso muito claro. Queridos, assim como o pão físico, um pão que talvez que você comeu hoje no café da manhã, se bem que tem aqueles que não comem pão, mas aquilo que você usou como alimento nessa manhã, para alimentar o seu corpo físico, é tão importante quanto a palavra de Deus é, aliás, muito além, muito mais importante. A palavra de Deus tem tamanha importância para alimentar o meu e o seu corpo espiritual. E Jesus sabia disso. E ele se alimenta da palavra. Do que você tem se alimentado hoje? Do que nós temos nos alimentado hoje? Temos feito uso da palavra de Deus como nosso verdadeiro alimento? Jesus estava aqui em meio a uma dificuldade. E todo o segredo da força no conflito é usar a palavra de Deus da maneira correta. Se nós usarmos a palavra de Deus da maneira correta, é ao nosso favor e ao favor do nosso próximo, nós seremos usados pelo Senhor. Estaremos guardados e resguardados de toda e qualquer tentação do inimigo. É interessante, para encerrar, que quando Jesus responde dentro do verso 4, e Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Interessante que Jesus aqui, depois você confere, Jesus aqui faz uso de Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Deuteronômio capítulo 8 é uma palavra que traz como mensagem uma exortação de Deus para mim e para a sua vida. Primeiro para a nação de Israel naquele tempo. Moisés, quando fez a releitura da lei de Deus,
Dentro do capítulo 8 de Deuteronômio, essa mesma palavra traz uma mensagem de exortação para as nossas vidas. Exortação para que a gente tivesse na nossa memória e jamais viesse se esquecer dos benefícios do Senhor. Benefícios esses que vêm por meio da sua palavra. Benefícios esses que nos alcançam por meio da obediência da sua palavra. E Jesus faz uso de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, para dar a resposta que ele deu ao diabo aqui dentro do verso 4. Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois você pode conferir. De que e onde você tem se alimentado? De que maneira você tem respondido às tentações do diabo hoje? Eu quero encerrar dentro do Salmo 119, um verso muito conhecido. Salmo 119, verso 105, onde a palavra diz que ela é lâmpada e luz para os nossos pés. Que além de lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, que a palavra de Deus seja também o seu principal alimento. E que você possa se alimentar dessa palavra, para que quando estiver, caso não esteja, mas quando estiver diante da tentação do inimigo, você saiba usar a palavra de Deus a seu favor contra as ciladas do inimigo. Porque ele veio senão para matar, roubar e destruir. Não apenas o alimento de Deus para a sua vida, mas os sonhos de Deus também para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.